Boa noite, meus irmãos. A graça, a paz de Jesus seja com os queridos irmãos. Parabéns para a segunda igreja presbiteriana de Taguatinga, sede e congregações que estão aqui representadas. Agradeço muito ao privilégio de poder participar com vocês dessa comemoração festiva, o convite feito pelo reverendo Jefferson, a confiança dele, do seu conselho, de poder estar aqui com os irmãos hoje e amanhã. E eu queria também trazer os parabéns da nossa igreja, Igreja Presbiteriana Nacional. Nós temos servido ao Senhor ali por 16 anos e somos igrejas irmãs, trabalhando juntos na pregação do Evangelho, praticamente ao mesmo tempo, né? A Nacional está aqui apenas um ano a mais do que a de Taguatinga, a segunda de Taguatinga. Lá nós comemoramos 48 anos, 58 anos, na verdade, e então só um ano a mais aqui do que os irmãos. Ficamos muito felizes de ver a obra de Deus, os servos de Deus que passaram por aqui, as lideranças, e louvamos a Deus pelo que Ele tem feito aqui. Eu quero então convidar os irmãos para que nós juntos possamos nos alimentar da palavra de Deus. Eu sei que tem muita gente pensando no jantar, mas nem só de pão viverá o homem, mas também, de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então, primeiro nós vamos nos alimentar espiritualmente com a palavra da vida e depois nós vamos nos alimentar materialmente com certamente uma deliciosa refeição que está preparada. Vou parar de falar, senão vocês perdem a concentração. Capítulo 7 do livro de Jó. Jó, capítulo 7, versos 17 e 18. Jó 7, 17 e 18. E eu convido a igreja para se colocar em pé para nós lermos a palavra do Senhor a uma só voz. Jó 7, 17 e 18, leiamos. Que é o homem, para que tanto o estimes, e ponhas nele o teu cuidado, e cada manhã o visites, e cada momento o ponhas à prova? Mais uma vez, que é o homem, para que tanto o estimes, e ponhas nele o teu cuidado, e cada manhã o visites, e cada momento o ponhas à prova? Vamos nos assentar, queridos irmãos. Queridos, 57 anos, de quê? O que está sendo comemorado? 57 anos de uma denominação religiosa, 57 anos de uma história, de uma instituição religiosa. Isso está incluído, mas não é principalmente isso o que está sendo comemorado, eu tenho certeza. O principal motivo de comemoração, de festa, de celebração neste final de semana é que são 57 anos em que, por meio desta igreja, desta comunidade, vocês têm descoberto um relacionamento pessoal com Deus e têm desfrutado deste relacionamento com Deus. Isso não é só religiosidade, meus irmãos. Senão nós não nos distinguiremos de nenhuma outra religião, como tantas outras que existem por aí. O que realmente traz sabor, traz beleza, traz brilho a esta festividade é que você tem um relacionamento pessoal com Deus, e você tem vindo aqui, se congregado aqui, para que este seu relacionamento com Deus se aprofunde, e você possa, saindo daqui, levar essa mensagem que torna possível o relacionamento de pecadores, como eu e como você, com o Deus eterno, Criador de todas as coisas. E esse é o tema da nossa palavra para a igreja na noite de hoje. Nós queremos falar de relacionamento com Deus, do cultivo diário do nosso relacionamento com Deus. E eu, por exemplo, se nós fôssemos fazer aqui um levantamento nesse local de culto sobre os hábitos pessoais que cada um de nós aqui tem tido quanto ao seu relacionamento com Deus, se fizéssemos uma enquete, o que nós iríamos descobrir?
O que seria a tendência? Quais seriam os costumes dos irmãos e das irmãs que estão aqui hoje, da sede das congregações e também dos nossos convidados? Será que nós somos aquele tipo de pessoa que o nosso relacionamento com Deus se limita a uma breve oração antes de dormir, ou na hora em que acordamos, ou até mesmo nas refeições e nada mais do que isso? Olhando para o histórico da sua vida cristã, da sua vida espiritual, hoje você se considera mais próximo e mais íntimo de Deus do que você já viveu até aqui? Ou quem sabe você está passando por um período de estagnação espiritual, de apatia, desinteresse com as coisas de Deus? Eu espero que a palavra do Senhor nessa noite possa encorajar você e aproximar você mais do Senhor ao sair deste culto. Porque a palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que Deus está disposto a ser nosso amigo, tanto quanto nós estivermos dispostos a sermos seus amigos. Foi isso que Tiago diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Ele só faz um complemento: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Não podemos chegar na presença de Deus de qualquer maneira. O profeta Jeremias, séculos antes, disse a mesma coisa em outras palavras, quando ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E aqui vale um alerta para nós que somos presbiterianos. A gente tem que tomar cuidado, porque nós confiamos tanto na soberania de Deus, tanto na onisciência de Deus, que talvez, perigosamente, a gente possa meio que raciocinar assim: não, Deus já sabe tudo, eu não preciso falar nada para Deus, mesmo que eu não ore, Deus está cuidando, as coisas vão acontecer do jeito que tem que ser. Isso aí é doutrina calvinista distorcida. Não é assim que a doutrina nos ensina a crer e a vivermos à luz da verdade revelada na palavra de Deus. Ao contrário, meus irmãos, um sábio do século XIX, ele era um pastor metodista, reformado, piedoso, chamado Edward Bounds. Ele disse uma coisa que tem marcado o meu coração e me desafiado no meu dia a dia: a familiaridade com Deus não surge de contatos esporádicos. A intimidade com Deus, ele complementa, não se faz às pressas. E o nosso tema hoje é esse: intimidade com Deus, familiaridade com Deus. Nós acabamos de ler um texto bíblico que diz que Deus diariamente visita as suas criaturas. E se nós fizermos um retrospecto na história bíblica, nós vamos encontrar isso de forma muito visível, real. Lá na primeira criação de Deus, o primeiro casal, literalmente era isso que acontecia. Quando a derrocada dos nossos primeiros pais aconteceu, Deus, como de costume, foi ao encontro deles. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus. Veja que Deus os criou para um relacionamento com Ele. Eles se rebelam, nossos pais, nós estávamos ali representados neles, faríamos a mesma coisa. Eles então viram as costas para esse relacionamento de intimidade com Deus. E Deus, na sequência, chama o homem e lhe pergunta: Adão, onde estás? E é essa pergunta que eu trago aos irmãos em nome do Senhor nessa noite. Onde você está nesse relacionamento com o seu Deus? Adão disse e respondeu a Deus que teve medo e se escondeu de Deus. Tomara que esse não seja o caso de nenhum de nós aqui, que estejamos nos escondendo dele, nos afastando dele, por medo, culpa, apatia, seja lá o que for. O Senhor continua nos perguntando: aonde é que você está? O texto bíblico lido nos diz que é o homem para que tanto o estimes, e ponhas nele o teu cuidado, e cada manhã o visites, e cada manhã o ponhas à prova. Quem disse essas palavras foi Jó contendendo com Deus, naquele sofrimento bárbaro que ele vivenciou, naquela luta horrorosa que foi todas as perdas, todos os sofrimentos, a enfermidade,
a desonra pela qual ele passou, mas ele não deixa de reconhecer que o Criador não é um Deus distante, alienado das suas criaturas, como alguns grupos muito fortes aqui na nossa região, no Distrito Federal, pensam. Eles acham que talvez exista um Deus, mas não dá para saber quem é esse Deus, não dá para saber se é possível relacionar com Ele. Existe aí uma força abstrata em algum lugar. Não, a palavra de Deus nos ensina diferente. Jó, no meio de todo o seu sofrimento, reconhecia que isso não é verdade, que o Criador de todo o universo se faz presente diariamente, está perto e presente de nós. Isso, meus irmãos, não é só restrito à experiência de Jó ou de Adão e Eva, porque o plano de Deus foi esse. A Trindade eterna, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, numa comunhão eterna, decidiu, no conselho da Trindade, vamos criar o homem, a nossa imagem e semelhança. E sabe para quê, meus queridos? Para que nós pudéssemos desfrutar daquela comunhão, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para que nós pudéssemos ter uma vida plena, num relacionamento pleno com este Deus. E por todas as Escrituras, do Velho ao Novo Testamento, do Gênesis ao Apocalipse, esse intento divino, ele é repetido, reiterado, como um bordão divino, martelando o propósito de Deus, nas seguintes palavras: eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo, e eu estarei com vocês. Em outro lugar, e o meu Espírito estará em vós. Vejam, meus irmãos, que isso sempre foi o propósito de Deus. O profeta Zacarias, ele expressou essa ideia, ainda, claro, no Antigo Testamento, falando de um tempo em que, naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo, habitarei no meio de ti. E quando a Bíblia Sagrada vai se fechando na caneta do apóstolo João, ali no livro do Apocalipse, o que nos é revelado deliberadamente pelo Senhor Jesus é que naquele grande dia, este intento de Deus finalmente terá sido consumado. Apocalipse 21:3 está dito assim: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, conosco, meus queridos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eu não sei no seu coração, mas isso enche o meu coração de uma alegria, de uma expectativa, de um prazer, de uma gratidão, saber que esse Deus tremendo, Criador de todas as coisas, planejou tudo, para que por meio desta nossa comunhão, como a sua igreja, com o nosso Redentor, Ele pudesse ser glorificado enquanto nós vamos sendo abençoados por Ele e nos alegrando nele. Agora, tudo isso que eu disse até agora, meus irmãos, é para dar aos queridos o contexto e a moldura do tema do relacionamento e da intimidade com Deus hoje. Porque nós já sabemos o que Deus queria no Antigo Testamento, quando criou o casal. Sabemos o que Deus falou aos pais, aos profetas, durante todo o Antigo Testamento, se repetindo no Novo, e o que está programado e planejado para a eternidade. Mas Deus, enquanto isso, a cada manhã, Ele nos visita. Visita esse mundo, visita a humanidade, visita de uma forma especial a sua igreja, desejando ter conosco comunhão e intimidade. E este intento de Deus se materializa na vida do crente, na vida de cada um de nós, com aquela experiência que o apóstolo Paulo retratou e disse que ele tinha, e que é a sua experiência, a minha experiência, se nós somos novas criaturas em Cristo. Se o Espírito Santo habita em nós, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Percebe que tudo é a mesma coisa, é a mesma temática, é a mesma experiência que está sendo retratada em toda a Escritura. Cristo vivendo em nós é a concretização do propósito de Deus de ter conosco um relacionamento e uma intimidade. Cristo não está vivendo ao nosso lado,
Ele está vivendo dentro de nós. A intimidade, o relacionamento é de um nível sobrenatural, místico. É uma união mística com a Trindade, unidos a Cristo, pela presença do Espírito Santo que habita em nós. Isto posto, meus irmãos, diante desta realidade espiritual extraordinária, cabe-nos uma responsabilidade. Cabe-nos nos aproximarmos de Deus, e isso diariamente. Eu quero falar com a igreja nessa noite desse ciclo diário de relacionamento que nós precisamos ter com Deus, desse ciclo de 24 horas, e depois 24 horas, e 24 horas, e cada dia, e todo dia, e não podemos deixar passar nenhum dia em que nós precisamos desenvolver e cultivar o nosso relacionamento diário com Deus. O crente verdadeiro em Jesus Cristo, uma nova criatura, alguém que nasceu de novo, precisa observar esse ciclo diário no relacionamento com Deus. Eu vou mencionar apenas duas áreas, porque sei que na palavra há muitas outras, mas me falaram do jantar, então eu vou ficar nas duas áreas aqui, ok? A primeira área onde nós precisamos, temos uma necessidade espiritual urgente, diária, que nós precisamos procurar suprir, é buscar a misericórdia do Senhor a cada dia. E nós vamos agora ler um segundo texto bíblico que por acaso, não por acaso, pela providência de Deus, foi lido no nosso momento de oração e contrição espiritual no culto dessa noite. Você pode abrir Lamentações, capítulo 3, versos 21, ou 22 e 23. Lamentações 3, 22 e 23. Você estava no livro de Jó. Agora é só andar mais um pouquinho para frente, tá? Você vai passar aí profeta Isaías, profeta Jeremias, e depois o livro de Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23. Também nós vamos ler a uma só voz. Os irmãos, por favor, participem comigo da leitura agora. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Meus irmãos, esse texto ele é muito conhecido, mas quando nós relembrarmos aqui o contexto da passagem, você vai dar muito mais valor a esse versículo bíblico e a este ensinamento bíblico, porque o contexto é um contexto muito especial. Quem está falando essas palavras ou escrevendo é o profeta Jeremias. Ele viveu numa época muito difícil para o povo de Deus, a nação de Israel. Eles estavam no exílio, na Babilônia. E por que eles estavam lá? Por causa do pecado, da idolatria. Eles se prostituíram espiritualmente. Deus fez com eles uma aliança, essa aliança que eu mencionei: eu serei o Deus de vocês, Israel, vocês serão o meu povo de propriedade exclusiva, e eu vou tabernacular com vocês. E Deus tinha lá o tabernáculo no deserto, o templo em Jerusalém. Deus honrou a sua palavra, Deus honrou o seu intento, mas Israel virou as costas para Deus e foi atrás de outros deuses, deuses dos pagãos, sacrificando os filhos dos judeus, os filhos dos hebreus, vamos dizer assim, a deuses pagãos, uma barbaridade. E o que acontece normalmente quando ídolos falsos tomam conta do nosso coração é que a vida desanda, a vida se torna desordenada quando nós vamos atrás de outros deuses. E não deu outra. Em Israel também, a partir do que o paganismo tomou conta do coração deles, a vida religiosa, a vida social, a vida econômica, a vida política desandou em Israel. Por que no Brasil nós estamos vivendo esse drama? Pelo mesmo motivo. O povo brasileiro se voltou contra Deus, afronta a Deus com o carnaval, com a imoralidade, com a corrupção, com o desrespeito completo às autoridades na família, na igreja, no trabalho, na escola. E Deus, pela sua misericórdia, resolveu dar um basta ao povo brasileiro. Estamos sob a ira e a disciplina de Deus.
É o que está acontecendo no nosso país. Deus faz isso constantemente e fez a mesma coisa, especialmente com o povo que ele tinha uma aliança, que era o povo de Israel. Eles estavam então desterrados, estavam longe da sua nação, estavam humilhados, envergonhados, desestruturados como nação. Mas podia ter sido pior. Podia ter sido pior. É aí que entra o texto de Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Israel estava no exílio só, porque eles podiam ter sido destruídos por Deus, mereciam ter sido destruídos por Deus, assim como todo pecador merece a condenação eterna. E por que não foram destruídos? Por que Deus só tirou-os da terra, mandou para a Babilônia e 70 anos depois trouxe de volta? O profeta Jeremias é que deixou essa profecia, inclusive, por causa das misericórdias do Senhor, porque as suas misericórdias não têm fim e elas se renovam a cada manhã. Quem disse isso estava no exílio, dando graças a Deus que eles não tinham sido destruídos totalmente. Se você ler o livro do profeta Obadias, é um livro de apenas um capítulo, você vai ver o que Deus faz com uma nação com a qual ele não tem misericórdia. E a nação em questão, no livro do profeta Obadias, é o povo edomita. Eles eram descendentes de Esaú, Esaú irmão de Jacó. Então você tem os edomitas descendentes de Esaú e os israelitas descendentes de Jacó. Portanto, eram povos aparentados, eram primos, e quando Israel foi levado para a Babilônia, os edomitas bateram palma e disseram, bem feito, e quando eles encontravam um israelita fugindo, eles pegavam e entregavam para o povo, para os babilônicos. E por causa desse tratamento dispensado ao povo eleito de Deus, o profeta Obadias prenuncia e profetiza que os edomitas seriam extirpados da face da terra. E a história diz que no ano 70 depois de Cristo, quando a cidade de Jerusalém foi cercada pelos exércitos romanos, os últimos edomitas, chamados no Novo Testamento de idumeus, que eram inclusive ligados aos sacerdotes, foram mortos dentro da cidade e extinto o povo edomita. No caso desse povo, Deus não se achou no dever, porque ele não tem nenhum dever de ser misericordioso. Paulo diz em Romanos que ele é misericordioso com quem ele quer. Não foi com os edomitas, mas foi com Israel. Por isso, meus irmãos, o tema da misericórdia de Deus nos é tão necessário a cada dia. A misericórdia de Deus é essa marca, esse traço do caráter de Deus, que faz com que Deus não nos dê aquilo que nós merecemos. Se o Senhor desse a cada um de nós aqui o que nós merecemos, por causa dos pensamentos que temos, das palavras que falamos, das atitudes que temos, das nossas omissões e apatias, nenhum de nós estaria aqui, meus irmãos. Nenhum de nós merece a misericórdia de Deus, mas esta é a razão de nós exaltarmos a Deus pela sua misericórdia, pois mesmo não merecendo, Deus nos acolhe, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos dá novas oportunidades, mas Ele não faz isso olhando para o lado como se não tivesse acontecido nada. Ele sabe que aconteceu algo muito grave, que são os meus pecados e os seus pecados, e sabe então o que Ele faz? Mais um profeta no Antigo Testamento diz que Jesus foi traspassado por causa das nossas transgressões, Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, ou pelas suas feridas fomos sarados. Profeta Isaías capítulo 53, versículo 5. A misericórdia de Deus nos é concedida à base de um custo elevadíssimo. A ira de Deus, a justiça de Deus foi descarregada sobre a cabeça e a vida do seu Filho eterno, e por isso então Deus pode nos conceder a sua misericórdia, porque já foi pago, já foi tratado o nosso pecado pela justiça de Deus. E aqui então, meus queridos, eu quero trazer uma aplicação para a igreja nessa noite.
com que frequência você se vê necessitado da misericórdia de Deus? O texto bíblico diz que elas se renovam a cada manhã. Então isso dá a entender que nós precisamos dessa misericórdia a cada novo dia, a cada manhã. Nós precisamos desse olhar simpático de Deus, desse olhar acolhedor de Deus, apesar dos nossos pecados, a cada novo dia. Mas o quão conscientes nós temos estado da nossa necessidade espiritual da misericórdia de Deus? A resposta para isso, queridos, ela depende do quão perto nós estamos da luz. Imagine que na vinda para cá tivesse acabado a luz totalmente em casa, Taguatinga, blackout, e você não queria perder o culto de jeito nenhum, e você se arrumou como deu. E quando chegou aqui, tudo apagado, no meio do culto a luz acende. Aí você vai ver que você calçou uma meia do avesso, pegou um par de sapato diferente do outro, que o cabelo não ficou assim tão bem penteado, quem ainda tem cabelo, né? Que a roupa, de repente, você vestiu até do avesso, você vai falar, puxa, eu não vim bem arrumado como eu gostaria de ter vindo. Essa é a diferença que faz andar na luz. Quanto mais perto de Deus nós andamos, a cada dia, mais evidente ficam as nossas inadequações, as nossas maldades, os pensamentos levianos que nós temos, o coração invejoso, cheio de intriga, o coração arrogante, coisas que às vezes as pessoas não veem, não sabem, mas na presença de Deus nós vamos sendo tratados por Deus. Eu tive atendendo a pessoa recentemente no gabinete, que estava muito abalada com as coisas que estavam acontecendo na sua vida, desandando geral na sua vida, por causa de pecados muito sérios que aquela pessoa havia cometido, envolvendo outras pessoas. E eu perguntei para aquela pessoa o seguinte: me diga qual é o seu sentimento em relação a esse quadro que hoje está acontecendo na sua vida. Você está profundamente entristecido pelo que você fez diante de Deus? Ou você lembra do que aconteceu como um prazer proibido, que apesar de ser errado, de ter trazido tantos problemas, foi bom demais? A pessoa foi muito sincera comigo, ela falou, eu não me lembro desse jeito, pastor, que você está falando. O sentimento que me vem ao coração não é de tristeza, um pesar, uma vergonha, uma dor profunda por estar ofendendo e desagradando ao meu Deus. Eu disse para ele, sabe por que você está sentindo isso? Porque você não se arrependeu. Você foi pego em flagrante, você foi descoberto, e as consequências vieram. É por isso que você está triste, abatido, não consegue mais dormir direito, trabalhar direito, está emagrecendo absurdamente, de modo não saudável. Não é por causa do arrependimento, é por causa do remorso e do pesar de ter dado errado aquilo que você tinha programado. Você queria controlar uma vida de pecado e perdeu o controle, porque o pecado é como uma granada que você tira o pino, vai explodir, e você não tem controle quando isso acontece. É assim, meus queridos, que nós precisamos diariamente da misericórdia de Deus, porque eu e você somos absurdamente pecadores todos os dias. Dr. Albert Mohler, presidente de um dos maiores seminários reformados nos Estados Unidos, ele disse que todos nós, ele não precisava ter dito porque nós sabemos, não é bom uma autoridade dizer, todos nós somos pecadores sexuais, se não de fato, no pensamento, nas palavras. Todos nós, então, queridos, precisamos da misericórdia de Deus a cada dia. E para recebermos essa misericórdia, nós precisamos ter um coração contrito, quebrantado e arrependido. Você se vê assim, necessitado, para que você tenha um relacionamento diário com Deus, cultive um relacionamento diário com Deus. Você se vê assim necessitado da misericórdia de Deus, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, que seja grande a minha, a sua fidelidade também para com o nosso Deus, nessa aliança de relacionamento que nós temos com Ele. Mas, queridos, há uma outra área
em que nós também temos uma necessidade espiritual urgente que precisamos buscar diariamente no nosso relacionamento com Deus. E hoje nós vamos para um terceiro texto bíblico no Evangelho de João, capítulo 6, por favor, abra a sua Bíblia, no versículo 48. João 6, 48. E nós vamos ler juntos também até o verso de número 51. João capítulo 6, 48 a 51. Se os irmãos já acharam, vamos ler juntos então. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Irmãos, nós como pecadores que somos, temos um raciocínio muito equivocado. Nós achamos que precisamos de coisas muito importantes para nós, para a gente ter uma vida boa, para a gente ser feliz nessa vida. Então, é o caso daquela jovem que vai no gabinete do pastor chorando desesperadamente e derrotada porque ainda não se casou, e ela não consegue ser feliz se não se casar. Ou aquele casal que deixa de frequentar a igreja porque todos os seus amigos se casaram, têm filhos, eles não podem ter filhos, então a vida para eles perde o sentido, a alegria, porque eles não podem ter filhos. Ou alguém que se tornou, atravessando uma grande enfermidade, aí ele fica revoltado com aquela situação e se afasta da igreja também. Ou aquele que ficou desempregado, como é a história de muitos hoje nesse país. Então, são coisas assim, coisas válidas, coisas lícitas, mas que nossa tendência é, se faltar alguma dessas coisas, ou mais de uma delas, a vida acabou para a gente. Acabou a alegria de viver. Acabou a razão de ser da nossa fé, do nosso relacionamento com Deus. E o grande equívoco que nós estamos cometendo quando a gente vai por esse caminho, meus irmãos, é de achar que nós somos um corpo que tem uma alma. E por isso, então, nós priorizamos as coisas para o nosso corpo, que é o trabalho, que é as pessoas, que são os bens, etc. Mas, na verdade, nós somos uma alma que tem um corpo. Você é a sua alma. Você não é o seu corpo faz parte da sua identidade. Mas quando nós morrermos, nós vamos ser sepultados no nosso corpo, mas nós vamos continuar existindo. Percebe que aquilo que em nós é duradouro, que é essencial, nós negligenciamos. E aquilo que em nós é passageiro, que faz parte do plano de Deus, esse corpo vai ser glorificado, nós vamos ter um corpo na eternidade, glorificado, aperfeiçoado. Mas nesse momento ele é transitório, e nós acabamos valorizando mais as coisas materiais do que as coisas espirituais. Um exemplo extraordinário dessa inversão de valores, nós temos numa parábola contada pelo Senhor Jesus Cristo, a parábola do homem rico. Ele teve uma super safra dos seus bens, do seu campo, e ele então teve que destruir os celeiros que ele tinha, que eram insuficientes, construir celeiros ainda maiores, e depois então de toda aquela trabalheira, planejamento, colheita, acondicionamento de todos aqueles bens nos silos e celeiros da sua propriedade, ele teve uma conversa. Sabe com quem ele conversou? Com a sua alma. Uma conversa louca, insensata. Ele chamou a sua alma para conversar e falou: minha alma, você tem agora em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. O problema dessa conversa é que tudo aquilo que estava armazenado lá, a alma dele olhou para aquilo e pensou de si para si mesma: mas como é que a alma come feijão? Como é que a alma desfruta de viagem, de bens, de dinheiro? Essa não é a dieta própria, adequada para uma alma. E como eu disse, a alma é você, é seu ser essencial aí dentro.
A alma não se satisfaz com coisas materiais. Tudo aquilo que ele ajuntou não ia servir em nada para a sua alma. E se você acha que está na dúvida ainda de que bens, dinheiro, status, prestígio não satisfazem a alma, fique com a sabedoria de Salomão, que disse certa vez: não há nada para o homem melhor do que comer, beber e se alegrar com o fruto do seu trabalho. Parece que ele está indo na mesma linha do jovem rico lá, do homem rico. Mas na sequência Salomão diz: mas separado de Deus, quem pode comer ou se alegrar? Se a sua alma não estiver satisfeita em Deus, as outras satisfações, os outros prazeres, ok, te trazem algum prazer, mas não te trazem um prazer completo, não te traz um prazer duradouro, permanente, que realmente satisfaz a sua alma. Como é que você tem cuidado da sua alma? Qual é a dieta que você tem priorizado para a sua alma? Como a do homem rico, ou como aquilo que, com o único alimento, a única dieta que pode satisfazer de verdade a sua alma? É aí que entra o sermão que Jesus pregou. No capítulo 6 do Evangelho de João. Nós vamos chamar o sermão de Jesus de um sermão deselegante, porque ele começa muito bem, mas depois ele tropeça na visão dos seus inimigos e perde uma série de ouvintes, inclusive discípulos. Ele começa muito bem dizendo que existe um pão da vida, um pão vivo que satisfaz a alma, que realmente dá vida e vida eterna. Um pão que é dado graciosamente do céu, que Deus nos dá esse pão, mata a fome da alma nessa vida e na próxima. Um pão que é maravilhoso. E os seus ouvintes estavam até ali fazendo uma certa associação, até por indicação de Jesus, quanto ao maná que os pais deles haviam comido no deserto. Era exatamente desse jeito, um pão dado graciosamente por Deus do céu, que matava a fome do povo no deserto por 40 anos. Jesus está falando agora que existe um novo pão que faz isso não apenas por 40 anos, mas a vida toda e por toda a eternidade. Até aí ele estava indo muito bem na avaliação dos seus ouvintes, mas ele começou a meter os pés pelas mãos na avaliação dos seus críticos, quando ele usou de uma terminologia muito desconfortável. Ele vira para todos e diz assim: esse pão que eu estou falando, que satisfaz a alma das pessoas, é a minha carne. E esta bebida que satisfaz a sede da alma das pessoas, é o meu sangue. E aí os seus ouvintes ficaram horrorizados com a coisa, porque inclusive eles ficaram lá debatendo, murmurando um contra o outro. Está no verso 52, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Percebe que parece que Jesus está falando de antropofagia, de canibalismo, né? Literalmente, na literalidade das suas palavras, foi o que alguns começaram a imaginar e a pensar. Mas o próprio Jesus explicou do que ele estava falando. Mas a gente só entende as palavras de Jesus se nós somos assistidos e auxiliados pelo Espírito Santo de Deus. E aqueles que não foram, não entenderam a explicação dele no verso 56, quando ele disse: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Permanência recíproca, relacionamento, aliança, intimidade. Só satisfaz a sua alma quem tem uma aliança com Cristo, quem é uma nova criatura, quem anda com Jesus, quem se alimenta de Jesus no seu dia a dia. Jesus está falando de relacionamento, não é de comer literalmente um pedaço do braço dele ou do dedo do pé dele, mas está falando de amizade, companheirismo. Lembra do que eu falei no começo? Da aliança de Deus, desde o Adão e Eva, passando por todo o Velho Testamento, Novo Testamento e terminando na eternidade. Cristo vivendo em nós, nós vivendo em Cristo, intimidade, amizade com Ele. É isso que satisfaz a nossa alma, meus queridos, e nada mais. Em resumo, meus queridos, a alma se fortalece, se purifica, recebe sabedoria, alegria de viver, força para viver, quando a alma diariamente busca o pão da vida, busca a Jesus. Sabe o que você está fazendo agora, nesse momento, aqui nesse lugar? Comendo de Jesus, se alimentando de Jesus, pela fé. Você está recebendo de Jesus, da palavra dele, você está sendo encorajado a se aproximar mais dele,
É Jesus quem está te alimentando aqui agora. É esse tipo de dieta que você precisa, seja no culto, seja na sua devocional diária, nos pequenos grupos, se é que a igreja tem, de comunhão, na escola dominical, nas sociedades internas. Os nossos eventos, os nossos encontros, meus irmãos, nada mais são do que momentos de refeição espiritual, em que nós nos alimentamos sozinhos ou junto com os nossos irmãos em Cristo, da mesa que Jesus nos coloca. Agora, se houve uma conversa estúpida da alma, daquele homem com a sua alma, eu quero trazer, para ir encerrando a minha palavra, o relato de uma outra conversa com a alma também que aconteceu. Essa é uma conversa contemporânea, uma conversa de um poeta, de um cantor presbiteriano. Ele é pastor presbiteriano, chamado Estênio Márcios. Estênio Márcios, ele é membro, eleito agora pelo Supremo Concílio da nossa igreja em julho desse ano, para compor a comissão de inódia e música da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele tem lindas músicas maravilhosas, talvez você conheça aquela, O Tapeceiro, que é uma das mais famosas dele, mas ele tem uma que se chama Acordo. E nessa música há uma conversa dele com a sua alma. Eu não vou cantar, tá? Eu não quero desagradar o ouvido dos irmãos, mas vou ler 2 estrofes da música. A primeira é bem pitoresca, né? Fala de um peixinho dourado. Me diga, peixinho dourado, Senhor do vasto oceano, que brinca nas correntezas, se esconde em velhos navios, mergulha nas profundezas sem nunca chegar ao fim, será que os 7 mares que são teus têm bastante água para nadares livre e viver feliz? Um peixinho com todos os oceanos à sua disposição para nadar. Tem água que chega? Tem água? Está faltando água para ele? E agora então ele diz, então, puxa uma cadeira, minha alma, que eu quero te perguntar. Por que me roubas a calma, me botas tristeza no olhar? Vamos entrar num acordo, viver, vida tranquila viver. Lembra daquilo que o mestre falou, a minha graça te basta. Ele puxa uma cadeira para a sua alma e faz com que a sua alma se lembre das palavras de Jesus, dizendo para a sua alma, minha alma, sua comida é Jesus, é a graça de Jesus, isso te basta. Deixa de aflição, deixa de sofrimento, deixa de angústia, confia, descansa, se alimenta, minha alma. E talvez ele pudesse ter acrescentado mais uma estrofe, parafraseando o homem rico, dizendo para a sua alma, né? Então direi à minha alma, tens em Cristo alimento para muitos anos, toda a eternidade, descansa, come, bebe, regala-te. Aí sim, com essa comida, sua alma, que é você, pode descansar, pode se satisfazer, pode se regalar de prazer em viver a vida, apesar das lutas e provações dessa vida, se você estiver se alimentando de Jesus diariamente. Cuide da sua alma, faça um acordo com a sua alma. Que tal a gente fazer aqui nessa noite também, cada um de nós, um acordo para a nossa alma? Conversa com a sua alma, fala assim, minha alma, senta aqui do lado do banco, vamos ter uma conversa. E nessa conversa com a sua alma, você faz um compromisso com a sua alma. Não vou mais deixar você ter fome. Você está cuidando de você, indo para a academia, estudando, trabalhando, tomando uma série de providências, visando o seu bem-estar. Mas será que você está dando a devida atenção e prioridade àquilo que a sua alma mais precisa, que é se alimentar de Jesus? Então faça um compromisso nessa noite com a sua alma, perante o Senhor, e ajudado pelo Senhor, que você vai a cada dia buscar a misericórdia de Deus para a sua vida, e que você vai a cada dia alimentar a sua alma. Você vai ter o seu momento de leitura da palavra de Deus, seu momento de oração, vai procurar estar junto com a igreja, o povo de Deus, nas oportunidades de alimentar a sua alma, que você não vai mais deixar a sua alma passando fome, fraca, adoecida, apática. Não maltrate a sua alma. Eu vim trazer essa palavra para esta igreja em nome de Jesus, porque 57 anos de aniversário, meus irmãos, são 57 anos na vida de muitos, na vida de outros menos que 57, porque foram chegando depois, mas são 57 anos, ou são anos
de relacionamento, intimidade e comunhão com Jesus. Espero que você se sinta inclinado, disposto, motivado a buscar mais a Jesus e a se relacionar com Ele com mais intimidade. Que o Senhor nos abençoe. Amém.